Teleaula Natal. Olá galera, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre gêneros textuais que são novos, que nasceram aí com as novas mídias sociais, então como o podcast e o vlog, né? Então, mas antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Jason, sou professor de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino. O meu sinal em Libras é esse. Para melhorar a acessibilidade, eu vou descrever tanto os slides quanto também me autodescrever, né? Eu sou moreno, estou com a camisa branca, uma calça jeans escura e uso óculos. No nosso primeiro slide a gente vai ter o nome da Secretaria Municipal de Educação, a disciplina de língua portuguesa e o assunto que a gente vai trabalhar hoje, que é o podcast e o vlog. Vamos iniciar então com o podcast, né? O podcast é uma mídia social muito semelhante ao rádio, né? E ela é distribuída, né? Ela está acessível em algumas plataformas específicas para podcast. No nosso primeiro, para iniciar a discussão, a gente vai ver aí um podcast feito pelo Mário Sérgio Cortella, né, que é um professor de filosofia, e o título desse episódio, né, os capítulos, os podcasts eles são divididos em episódios, né? Então, esse episódio tem como nome Não Espalhe e Sempre Desconfie do Estão Dizendo Aí, né? E a legenda para esse episódio tem: Mário Sérgio Cortella fala sobre o ruído vazio, né? O indício simulado. Cortella diz que algumas pessoas usam a noção do que estão dizendo por aí como sendo a confirmação de um fato. Então ele fala aí, né, neste podcast sobre essa questão do estão dizendo por aí e a falta de confirmação da veracidade dos fatos, né? Então vamos ouvir um pouco o professor Mário Sérgio Cortella. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. Pensar nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre o ruído vazio, o indício simulado. Será que é verdade isso? Será que existe alguma certeza nisso que estão dizendo? Será que isso não é só, né, uma simulação de algum tipo, né, de trapaça, ou isso de fato contém dentro uma capacidade de veracidade que é expressiva? Será só uma simulação, como eu lembrava, né, de um indício, mas estão dizendo por aí. E algumas pessoas até usam a noção do estão dizendo por aí como sendo a confirmação de que um fato, uma ideia, né, uma acusação, uma suspeita de que isso carrega um nível forte de sustentação. E é claro que não, né? Não é porque estão dizendo por aí. Muitas vezes, sem dúvida, estarem dizendo tem sim alguma marca de suspeita que encontrará um encontro com a realidade. Mas, no mais das vezes, a ideia de um boato não necessariamente terá, né, uma forma de similitude com aquilo que é a própria verdade. Daí que Plauto, dramaturgo romano que nasceu no século III a.C., numa das suas peças chamada O Truculento, ali na parte 2, criou uma frase que é usada bastante até hoje. Disse Plauto: mais vale uma testemunha ocular que 10 de ouvir falar. Fato. Veja, mais vale uma testemunha ocular do que 10 de ouvir falar. Essa noção utilizada por Plauto serve exatamente para indicar o que é que significa uma mera expressão simulada, uma mera acusação sem fundamento, uma mera forma, né, de compreensão que não encontra nenhuma correspondência na própria realidade, mas ainda assim, porque disseram por aí, ou porque se espalha para que assim seja dito, terá para alguns veracidade. É um ruído vazio. É tempo para o conhecimento. Percebam que a semelhança do podcast com o rádio é muito grande, né?
No entanto, uma das diferenças que o podcast tem do rádio é que o podcast está aí disponível para a gente escutar essa mídia assim quando a gente tiver necessidade disso, né? Então, esse podcast ele é bem curtinho, mas existe uma variação, né, em relação ao tempo de realização, né? Há podcasts de 5 minutos, 2 minutos, 1 hora, 2 horas. Então isso vai depender aí do assunto, da abordagem, da forma com que os envolvidos, né, as pessoas que estão fazendo o podcast vão abordar o assunto, vão tratar do assunto. Vamos então para um vídeo que vai definir um pouco melhor aí como definir o que é o podcast e quais são as principais características. É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente 2 maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. Então, como percebemos, né, no vídeo, ele sintetiza aí de uma forma bem lúdica, né, o que é o podcast, onde a gente pode encontrar, né? Então, o podcast ele é um programa de rádio, né, muito semelhante. A diferença é que não há uma programação. Então, o programa que o episódio que a gente quer ver, a gente tem acesso assim no momento que a gente tiver necessidade de escutar e quiser escutar, né? Porque ele está disponível nesses aplicativos que a gente baixa no celular, né? E vai poder escutar, né, fazendo uma atividade ou outra no trânsito. Então o podcast ele surge com essa nova tecnologia, né, dos smartphones, né, das novas mídias sociais, e ele veio, né, o podcast veio para facilitar, né, nossa vida no sentido de a gente ter acesso à informação na hora que a gente pode e quer. Vamos às características do podcast, né? O vídeo ele delimitou algumas características, mas a gente vai aqui sistematizar um pouco para poder entender melhor, né? Então, é um gênero textual oral, ou seja, a gente só escuta as falas, né? Então, visto que é um programa de rádio, possui suportes variados, né? A gente pode ver no celular, no smartphone, a gente pode ver no computador, a gente pode escutar no tablet. Então, são vários os suportes que
que nos dão acesso ao podcast, né? Tem uma grande acessibilidade, ou seja, quase todo mundo hoje tem um celular, um smartphone, né? Então é só baixar o aplicativo lá e escutar. Aborda vários temas, né? O podcast ele tem essa capacidade de abordar vários temas. Existem podcasts de temas variados, né? Religião, política, entre outros. A linguagem é acessível, né? Geralmente é acessível ao público que se interessa por tal tema. Então, se a gente vai ver um podcast sobre política, né? Então esse podcast vai ter essa língua acessível às pessoas interessadas na política, vai ter o jargão político, então tudo isso está relacionado à acessibilidade linguística do podcast. E também está disponível para ser escutado a qualquer momento. Então, a gente vai lá no aplicativo que comporta os episódios do podcast, baixa, né? A gente pode fazer o download desses episódios e escutar. Então, roteiro do podcast, né? O roteiro. Os podcasts eles têm uma sequência de eventos, né, que podem ser roteirizados, né, e devem ser roteirizados. No entanto, essa estrutura não é uma estrutura fixa, né? Dependendo do podcast, eles optam por uma sequência de fatos, de ocorrências, de metodologias diferentes, né? Então, mas de regra, temos o que aí, né? Temos no início uma vinheta, né? Como o do Mário Sérgio Cortella, que a gente viu, tem uma vinhetazinha, né? Que é uma música, algo que chame a atenção, algo que prepare a pessoa que está escutando, né? Para iniciar o episódio. Tem uma apresentação dos locutores, né? Geralmente o do Mário Sérgio Cortella tinha apenas um locutor, né? No entanto, existe podcasts que tem vários locutores. Então há essa apresentação dos locutores. O tema do podcast do dia e a data de publicação. Então ele fala a data e o tema que vai ser abordado. É uma ligeira introdução para prender o público ao tema. Então eles fazem uma introdução do tema para fazer com que o público se prenda a este episódio, ou seja, continue escutando. Uma vinheta temporária avisando o começo do podcast, ou seja, o começo da discussão, o começo das explanações sobre o assunto. Um primeiro recado e convite para o ouvinte. Discurso sobre o tema, então a boa parte do podcast é nessa parte dos discursos sobre o tema, então onde os locutores lá vão falar sobre o tema, vão discutir, vão expor a sua opinião sobre o tema, e encaminhamentos para o término, avisos rápidos e propagandas, né? Geralmente eles os podcasts eles têm sites, eles têm canais no YouTube, eles têm às vezes tem podcast que vende camisas, artigos relacionados a algum tipo de tema. Então, e tudo isso é dado neste momento, né? Os avisos rápidos e nas propagandas. As conclusões finais, geralmente eles arrematam a discussão com uma breve consideração final de cada locutor e um convite para os ouvintes e o encerramento, né? Que geralmente também ocorre uma vinheta de encerramento. Os temas abordados podem ser religião, política, literatura, cinema, cultura, esporte e a cultura nerd também, né? Que é um assunto são assuntos que são tratados em muitos podcasts, entre outros assuntos. Os podcasts que estão em alta, né, os mais acessados, né, o Nerdcast, que fala sobre cultura nerd, o Flow Podcast, que fala de assuntos variados, o podcast O Assunto, né, que fala de política, o Matando Robôs Gigantes, que é outro que fala de cultura nerd, e Reprograme Seu Cérebro Cast, que é um podcast que fala sobre técnicas de memorização, de reprogramação cerebral, de melhoria de vida através dessa ideia de reprogramação cerebral. Aí aqui temos um exemplo, né, do podcast Reprograme Seu Cérebro, né? A imagem aí
que está disponível nas plataformas de podcast. Tem o título aí, Reprograme Seu Cérebro Cast, né? Um homem com a mão no queixo e uma máquina na cabeça dele, uma ideia de reprogramação cerebral mesmo, a sua academia cerebral. Então vamos ouvir um pouco esse podcast e vamos ver como ele se realiza, né? Esse podcast é um dos mais acessados nas plataformas de podcast. Então vamos lá. Você mesmo, naquela situação, largado no sofá, e pensou, por que raios eu não consigo ter energia para fazer as coisas? Nem aquelas coisas que de fato eu quero fazer. Como é que então algumas pessoas simplesmente não param? Como aquele bendito André consegue ter tanta energia e eu não? Basicamente, se você quer ter mais energia, você só precisa entender o paradoxo da energia no seu cérebro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje. Olá pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos dessa série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre esse tal desânimo, essa tal baixa energia. E se você sente que você tem energia baixa, então se prepare, porque eu vou te ensinar o paradoxo da energia. E eu te garanto que você nunca mais vai enxergar o seu nível de energia da mesma maneira. Mas para isso, a gente precisa de uma base para poder conversar e usar, inclusive, isso de referência. Se liga só na história do Rafael. A questão do propósito muito forte, isso acabou mexendo muito comigo, porque até então a gente vai muito pelo automático, né? Pelo somático, a gente faz as coisas sem saber muito daquilo que a gente realmente quer e gostaria, o que faz a gente se sentir bem realizado. Show de bola, Rafael, muito bacana, e é exatamente isso. Nós buscamos rotina, nós queremos rotina, por mais que a gente diga que não, a gente se sente confortável nela, porém, cedo ou tarde, ela começa a não nos entregar energia da mesma maneira que ela entregava quando existiam coisas novas. A novidade, de fato, é importante. E é exatamente isso que a gente vai discutir, como de fato você faz para resgatar, trazer energia do seu dia a dia, da sua rotina, fazendo com que você consiga, através dessa energia, fazer mais coisas e se inspirar com os resultados que você tem, e isso te credencia, isso te dá mais energia para fazer ainda mais. Você entra num ciclo absolutamente virtuoso, positivo. Então, são duas formas diferentes de você enxergar e entender o mesmo paradoxo da energia. E estes dois jeitos, basicamente, são maneiras de você gastar a sua energia em atividades que, no fim, elas vão te dar mais energia. Obviamente, a energia física, ela é gasta. Você gasta ATP, mas isso volta em forma de mais energia para você. Parece impossível, mas você vai ver que esses momentos fazem parte de algumas atividades no seu dia a dia, e quanto mais você tiver destas atividades, melhores serão os seus dias, melhor será a sua vida. E para a gente então falar a respeito deste primeiro grupo de atividades, eu sugiro que você faça, antes de mais nada, uma reflexão a respeito da sua própria rotina, do seu próprio dia, se você está de fato fazendo mais coisas daquelas que te dão energia ou simplesmente fazendo coisas que fazem passar o seu tempo. Porque, falando de energia, existe uma coisa bastante intrigante, que basicamente é aquelas atividades que não gastam a nossa energia, elas nos deixam sem energia. Percebam que o podcast ele se propõe a fazer uma espécie de tutorial da forma como a gente vai reprogramar o nosso cérebro para fazer atividades que nos dê energia, que nos faça melhorar de vida, né? Percebam também que, diferente do podcast do professor Mário Sérgio Cortella, que a gente trouxe no início, esse podcast não tem uma vinheta, né? Nesse episódio não tem uma vinheta. O locutor, né, principal, ele começa falando e só é interrompido quando ele vai apresentar ali um depoimento de uma outra pessoa, né? Então já temos aí no podcast Reprograme Seu Cérebro Cast já um outro formato, né? Uma outra roteirização diferente daquela lá do Mário Sérgio, diferente também do roteiro exemplo a descrição de roteiro que eu apresentei para vocês. Então, o Reprograme Seu Cérebro Cast é um dos mais acessados, né? Ele se propõe a fazer esse tutorial de como melhorar, né, a forma de vida das pessoas através de uma reprogramação do cérebro.
né? Nosso segundo exemplo é o podcast Ginga com Tapioca. Ele é um podcast potiguar, né? São garotos do nosso estado que falam sobre nossa cultura, a cultura potiguar, né? Tanto relacionada à comida quanto a qualquer coisa que caracterize, né, o povo potiguar, né? Então vamos escutar aí o Ginga com Tapioca, né, esse episódio, para a gente ver um outro formato de podcast. Eu não sei se tu já reparou, mas comer é uma coisa que rodeia o potiguar. Quem me conhece sabe que, particularmente, esse é o meu lugar de fala. Se você já parou para pensar, a palavra potiguar significa comedor de camarão. Logo, nosso próprio adjetivo pátrio denuncia nosso amor por comida. E olha, apesar de a ginga com tapioca ser a única comida típica 100% potiguar, o ato de comer rodeia o natalense e é de longe um dos melhores rolês da cidade. Prepara a mesa, que hoje a gente vai servir uma tapioca muito bem recheada. Não só de ginga, e nem só sobre camarão, mas de tudo que nosso país oferece para encher o bucho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no podcast Ginga com Tapioca. Mais uma Ginga com Tapioca começando. No episódio passado, falando sobre turismo, a gente deu uma passeada pelo turismo da cidade e teve muita informação interessante. Se tu ainda não ouviu, segue o nosso perfil no seu tocador de podcast preferido. Vai lá, dá um play na gente. E eu sou o Jader, apresento o podcast ao lado de Altair Filho. Uhul. Bia. Olá. Beto. Peraí, tô fazendo gestão. E no mais, siga o Ginga com Tapioca nas redes sociais. Nós estamos no Instagram com o Ginga com Tapiocast e no Twitter com o Ginga Tapiocast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que a gente, como bons potiguares e como papas jerimuns, sabemos fazer de melhor: encher o bucho. Olha, Jade, eu acho que não tinha temática melhor para nós quatro comentarmos, viu? Porque, eu tô... sinceramente, comida, quem conhece cada um dos quatro aqui sabe que é o forte de todo mundo. E se, para falar a verdade, várias comidas são identificadas aqui com o Rio Grande do Norte, com o Natal. A gente fala de carne de sol, de cuscuz, de camarão. Mas tem uma coisa que realmente você só encontra aqui em Natal e em mais lugar nenhum. Porque a carne de sol, o camarão, o cuscuz, tem em vários outros lugares, tanto no interior como em outros estados do Nordeste, né? Mas a ginga com tapioca, eu desafio você a encontrar em outro lugar que não seja aqui em Natal. Assim, com certeza. E também, né, esse episódio de hoje vem porque, se a gente for ver a naturalidade do natalense, do potiguar, né, os dois nomes que nós temos, né, que é o mais comum, que é o potiguar, né, que significa, não vou falar o certo, mas que é comedor de camarão, que é referente aos índios potiguares do povo original do Rio Grande do Norte. Né? Exatamente. Eles faziam uma armadilhazinha, né, de madeira, como se fosse um cesto, colocavam no rio e ali pegavam os camarões. E também temos um nome, né, que é Papa Jerimum, que com o tempo ele foi esquecido, mas as pessoas que nascem no Rio Grande do Norte também são Papa Jerimuns. E eu fui buscar o porquê desse Papa Jerimum. E para minha surpresa, ou não, né, é de uma decepção com um político. Sério? Exato. Conta essa história, Jada. Então, faz tanto tempo na minha vida, nem estrala mais. Para quem não é daqui de Natal, gente, para quem não é daqui do Rio Grande do Norte, jerimum é o que o povo chama no mundo afora de abóbora, entenderam? Abóbora aqui no Rio Grande do Norte a gente chama de jerimum. Aí, isso... Como percebemos, né, o podcast já tem um formato diferente daqueles que a gente já tinha visto, né? Então ele tem uma vinheta, ele tem uma apresentação dos locutores, cada locutor vai falar ali uma frase relacionada ao tema e em seguida mais vinheta e depois eles vão
iniciar a discussão, né? A temática é bem regional, fala de Natal, fala sobre cultura natalense, mais relacionada à comida, né? E também é um podcast que tende ao lado humorístico, né? Então, as pessoas lá, os locutores envolvidos neste podcast, eles tendem a abordar o assunto de uma maneira mais humorística, diferente dos dois, do primeiro, né, que foi do professor Mário Sérgio Cortella, que fala sobre uma temática mais séria, né, que é a questão dos boatos, né, da falta de compromisso em ver se uma informação é verídica ou não, e do segundo exemplo que fala aí sobre a reprogramação cerebral, né? Então temos aí 3 formatos diferentes de podcast, 3 formas diferentes para vocês verem que o podcast é um gênero textual, né, que é uma mídia que está aí para agradar gregos e troianos, né? Ou seja, para estar acessível a todas as pessoas que se interessam por escutar um rádio, né, que escutar um programa de rádio ali à disposição a qualquer momento. O segundo assunto que vamos trabalhar hoje é o vlog, né? Então vou falar um pouquinho do vlog para vocês, né, que também é uma mídia social, é um gênero que surgiu aí com as novas mídias, né, com a possibilidade aí de se fazer vídeos. Vamos lá, a definição, né? O vlog é uma espécie de diário em vídeo em que os autores discorrem sobre sua vida ou cerca de questões que percorrem o cotidiano da sociedade de um modo geral, né? A origem dos vlogs está associada à evolução tecnológica, ao desenvolvimento de novas mídias sociais e à democratização do acesso a essas mídias. Então, o vlog ele é um elemento, né, que está associado ao blog, né, um antigo blog que é textual, né, que é uma forma de expressão dentro da internet através de texto, e o vlog ele tem ele surge com a mesma ideia, só que em forma de vídeo. As características do vlog: é um gênero textual multissemiótico, ou seja, a gente pode ver qualquer tipo de linguagem nesse vídeo, né? Não tem tempo de duração definido, assim como o podcast. Tem vídeos que são curtos, tem vídeos que são mais longos. O espaço é um espaço de troca de informação entre locutores e interlocutores, visto que cada vlog tem ali um espaço de comentário, né, para as pessoas que assistiram. Então existe essa troca de informação entre locutores e interlocutores, né? Se o vídeo foi bom e se os interlocutores gostarem, eles vão tecer ali elogios ou críticas, aí vai de acordo com as pessoas que assistem, né? A plataforma mais utilizada para a publicação dos vlogs é o YouTube, né? No entanto, já existiam vlogs antes da existência do YouTube, né? Antes do YouTube ser lançado, já existiam vlogs. Essa plataforma ela vai comportar aí a maior parte desses vlogs, porque ela tem ali uma dinâmica mais colaborativa, mais propícia para isso. E pode abordar assuntos variados, assim como o podcast, e o uso da linguagem é mais acessível também, de acordo aí com o público destinado, para quem é destinado o vlog. Os temas, né? Religião, esporte, política, curiosidades, músicas. Há também temas infantis, né? Que há canais no YouTube e em outros cantos, em outras plataformas tem também esse público, esse conteúdo destinado ao público infantil, culinária, entre outros. Os vlogs mais acessados no Brasil é do Whindersson Nunes, com 41,2 milhões de inscritos, Felipe Neto com 41,1 milhões de inscritos, Você Sabia com 37 milhões de inscritos, Lucas Neto 32,6 milhões de inscritos e Resende Evil com 28,2 milhões de inscritos. Esses dados são de 2019. Né? Então, esses são os vlogs mais acessados e que tem mais inscritos na plataforma do YouTube. E aqui temos um exemplo de vlog, né? Um exemplo do canal Você Sabia, né? Um canal destinado a curiosidades, né? Ele
os dois locutores, eles vão falar sobre curiosidades. Então, geralmente, eles fazem alguma pesquisa na internet e apresentam esses fatos, essa pesquisa em forma de vídeo, com ilustrações, com vários tipos de meio, vários tipos de linguagem, para fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto e também fiquem curiosas com determinados assuntos. Então, vamos lá. Então, vamos ver esse vídeo para exemplificar o nosso exemplo aqui de vlog. Quantas espécies de animais existem no mar? Qual é o lugar mais profundo do oceano? E você sabia que existem várias bactérias perigosas no mar? Hoje iremos contar para vocês 15 curiosidades sobre o fundo do oceano. Estão preparados? Então já vai se inscrevendo no canal logo agora e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha, já é um inscrito? Bora pro vídeo, puxa as curiosidades. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Abissal Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Curiosidade Molo. E está começando aqui, galera, um quadro novo no canal. O quadro que vamos chamar de 15 curiosidades sobre. Então podem ser 15 curiosidades sobre qualquer coisa. Então já vai deixando nos comentários o tema que você quer que a gente faça um vídeo contando 15 curiosidades. Vale qualquer assunto, valendo. E o próximo tema então, galera, vai ser escolhido por vocês aí de casa, demorou? Vai comentando aí, vai dando like. A opção que tiver mais like, mais comentário, vai ser escolhida para o próximo 15 curiosidades sobre. E agora então, vamos para a primeira curiosidade do assunto de hoje, que é sobre fundo do mar. 1. Você sabe qual é o lugar mais profundo do oceano? Para quem não sabe, o lugar mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. Esse lugar, galera, fica lá no fundo do Oceano Pacífico e tem uma profundidade de quase 11 mil metros, 11 quilômetros para dentro da água. E esse é um dos pontos mais frios e escuros do oceano. Lá, além de ser escuro, possuem poucos alimentos, uma pressão altíssima e também poucas espécies que conseguem sobreviver por lá. Mas existem criaturas que se adaptaram a essas condições. As famosas criaturas abissais. Número 2. Você sabia que existem mais vulcões ativos no fundo do mar do que na superfície terrestre? E além disso, galera, também temos lá no fundo do mar as maiores cadeias. Percebam que o vídeo, né, ele fala aí sobre curiosidades relacionadas ao mar, né? Então os dois locutores ali vão fazer a apresentação do tema, né? Vai ter uma vinhetazinha, tem imagens, então tem uma série de imagens para exemplificar o que eles estão falando e em seguida já começam a apresentar as informações, né? Que são várias curiosidades. O vídeo aí tem cerca de 10 minutos, então a gente não vai vê-lo todo, né? Então esse vídeo aí é para exemplificar o que é o vlog. Tanto o vlog como o podcast são gêneros textuais que estão aí na mídia e surgiram com a inovação tecnológica. E eles aí estão comportando as necessidades que temos de mídias, né, de meios de informação que precisamos hoje, né? Então a evolução tecnológica faz com que surjam novos gêneros textuais, novas mídias, e o podcast e o vlog são esses tipos de mídia, né? Que estão aí, eu digo novas, mas já estão há muitos anos, né, nos ajudando a obter informação de maneira rápida e precisa. Quantas espécies? Então, gente, muito obrigado. Essa aula ela fala dessas mídias novas, né? Então é algo extremamente atualizado. Então escuta um podcast, veja os vlogs e até a próxima aula.